Deus, pastor Antônio Eduardo. Você que se encontra abatido, triste, doente, desempregado. Deus tem uma palavra no seu coração. Deus tem um milagre para a sua vida. Você também pode participar através do nosso WhatsApp 43 991170939. A partir de agora, com o pastor Antônio Eduardo. Deus tem uma palavra no seu coração. Maravilha, 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 né? Nosso carinho, nosso abraço, o nosso bom dia para você, bom dia aí você que está sintonizando juntamente comigo, né? Através do nosso Facebook, né? Também através do nosso canal no YouTube, né? Que Deus abençoe aí a sua vida, em nome de Jesus, né? Mais uma vez, estamos aí e queremos agradecer aí a você pela atenção, pelo seu carinho, né? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente aí, né? Que você possa a cada dia estar mais e mais na presença do Senhor, né? Que bom, né? Podermos estar aí alegres, né? E mais um programa Plantão de Oração. Queremos aí agradecer a todos, a todas aí, né? E que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente aí, né? Que você realmente sinta a presença de Deus na sua vida, né? Muito importante agradecermos, né, mais esse programa e que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, né? Também quero agradecer a você do Facebook, você do nosso canal no YouTube, a você que está aí ligadinho, ligadinha conosco, né? Em mais uma transmissão, né? Que Deus possa abençoar aí a sua vida poderosamente aí, né? E que possamos juntos agradecer ao nosso Deus, né? Maravilha, né? Tão bom poder falar, poder agradecer, né? Poder estar aí cada vez mais e mais aí, né? Continua se inscrevendo aí no nosso canal, é importante você se inscrever aí, né? E nos ajudar aí a chegar aí aos 1.000 inscritos no nosso canal, né? Estamos chegando já aos 400, né? E é muito importante isso. Também quero agradecer, né? Hoje o Facebook recordou uma lembrança nossa, né? De 2020, do dia 4 de fevereiro, de março, né? De um acidente que nós tivemos, né? E hoje o Facebook aí fez essa lembrança aí, né? Desse acontecido que aconteceu aí, né? Mas graças a Deus hoje estamos bem aí, né? Curado, salvo, liberto, né? Maravilha, né? E é isso aí, né? A gente vai vivendo, a gente vai fazendo, né? O que o reino de Deus vai crescendo, o reino de Deus vai aumentando, né? Importante a sua participação, importante que você participe aí, né? Para que você possa aí cada dia mais estar na presença do nosso Deus. É muito importante isso, né?
Importante que você compartilhe. O interessante é que parece que a palavra de Deus, ela não traz um efeito na vida das pessoas, né? A gente, há uns dias atrás aí, a gente começou aí a publicar uns vídeos. Rapaz, mas no instantinho dava 1.200 visualizações, 2.000 visualizações. E quando você leva a palavra de Deus para a pessoa, quando você leva o amor de Deus para as pessoas, parece que as pessoas elas não têm o prazer, a vontade de ouvir, né? Muito interessante isso. Eu achei assim bastante peculiar, né? Isso tanto no YouTube como no Facebook, né? Rapaz, de repente a publicação sua dava 1.000, questões de minutos. E o que nós precisamos nesses dias é buscar a presença de Deus. É buscar o amor de Deus. Quantas pessoas estão vivendo, passando momentos difíceis? Quantas pessoas, querido, estão vivendo uma vida desconfortável? Mas nessa manhã nós queremos falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, né? Daquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Daquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. E é muito importante isso. Muito importante que nós consigamos aí adorar o nosso Deus de forma bastante grande, né? Poderosa. E poder, sim, trazer a existência do sobrenatural. E é importante isso, né? As pessoas, elas precisam começar a ter um gosto pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, né? E quantas pessoas estão hoje precisando daquilo que Deus tem para nossas vidas? Porque Deus, ele é um Deus de milagre. Deus, ele é um Deus de promessa, né? Um Deus que pode mudar a nossa vida. Um Deus que pode transformar as nossas vidas. Um Deus que pode trazer algo importante para as nossas vidas. Algo tremendo para as nossas vidas, né? Porque a nossa vida é como uma gota de vapor. Agora nós estamos bem, mas daqui 5 minutos nós não sabemos, daqui 2 minutos nós não sabemos o que pode nos acontecer. O que pode estar ou vai acontecer. Os projetos, planos, né? Esses
são de Deus. Muitas vezes fazemos tanto plano, né? E essa lembrança que o Facebook trouxe de 2020, né? Eu lembro que a gente tinha tanto plano naquela semana, né? De fazer, disso, daquilo. E de repente frustrou tudo. De repente acabou. E é assim a nossa vida. Os planos nossos não são os planos de Deus. A gente faz projeto, a gente faz planos, mas a decisão final, ela é de Deus. Não adianta eu dizer, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois da manhã eu vou fazer aquilo outro. Mês que vem, querido, nós precisamos viver o hoje. Nós precisamos viver o agora. E deixar o amanhã para depois. Mas eu preciso pensar no amanhã. Não. Nós precisamos pensar no hoje. No agora. É isto que nós precisamos. Em 2020, quando aconteceu tudo aquilo, eu tinha tanto plano, tantas coisas para se fazer naquele final de semana, né, que ia começar na sexta. E aí, de repente, foram frustradas os meus planos. Então a nossa vida é dessa forma. As pessoas, elas vivem uma vida oscilosa, de ansiedade, de preocupação, não é? E Jesus ali em Mateus 6:25, ele diz, não vos andeis ansiosos. Não vos andeis ansiosos. Olha só o que diz Mateus 6:25. Mateus, capítulo 6, e o verso 25. Olha. Não vos andeis ansiosos pela vossa vida. Então, Jesus, ele vai mostrando para nós que nós não devemos, você aí não deve ter ansiedade pela vossa vida, né? Você já viu aquela pessoa que ela só quer fazer, né? Mas Jesus está dizendo, não vos andeis ansiosos pela vossa vida, quanto a vez de comer ou beber. Paulo, em Filipenses 4:11, 10, ele diz, 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando você chega no versículo 19 do mesmo capítulo, Paulo escrevendo novamente diz, e o meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Jesus, ele estava dando uma direção para os discípulos. Jesus, ele estava dando uma direção para os discípulos. Porque Jesus, ele tinha separado 12 homens. E agora havia uma necessidade, havia uma busca muito grande, muito intensiva, porque os discípulos estavam ali ansiosos, preocupados, não é?
Você pode ver que quando vai chegando o final do mês, você começa a ficar ansioso para o dia que chega o seu pagamento, para você receber o seu pagamento, não é assim? Você fica ansioso. E assim estavam os discípulos, porque agora eles estavam vivendo uma novidade de vida. Agora eles estavam vivendo uma novidade de vida. Eles estavam vivendo uma experiência de vida. E quando Jesus percebe essa ansiedade, Jesus procura trazer uma palavra. E Jesus começa a dizer: não vos andeis ansiosos, não vos andeis inquietos. Quantas pessoas vivem ansiosa, inquieto, né? O que é vez de comer? Quantas pessoas estão preocupadas, né? Ah, e agora? O que vai ser, né? Querido, nós vivemos na plenitude da graça de Deus. Nós vivemos na plenitude. Nós temos um Pai que nos abençoa. Nós temos um Pai que nos ajuda, né? E nós temos um Pai que está nos esperando de braços abertos. Como aquele pai lá do livro de Lucas fala do filho pródigo, né? Aquele filho, ele pegou a herança, gastou, esbanjou, ficou numa situação difícil, e nem as bolotas que os porcos comia, ele podia comer. Mas o dia que ele caiu em si, o dia que ele disse: olha, na casa dos meus pais até os jornaleiros, empregados têm pão. Vou lá, vou me direcionar e dizer: pai, não precisa me chamar de filho, me trata como um dos teus empregados. Mas a Bíblia diz que aquele pai, todos os dias, ficava olhando pela estrada e observando se o filho estava voltando. Até que um dia ele observa e vê alguém vindo, e ele começa a olhar mais firmemente, e então ele diz: é meu filho. A Bíblia diz que ele não esperou o filho chegar, ele correu ao encontro do filho. E ali ele colocou uma sandália, uma capa, matou um cevado gordo, festejou, porque ele disse: esse meu filho, que estava morto, agora viveu. Então nós temos um pai. E Jesus aqui está começando a ensinar os discípulos, a preparar uma igreja vitoriosa, a preparar uma igreja poderosa, uma igreja que ora, busca, uma igreja que intercede. Ele diz: não vos haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Muitas pessoas ficam preocupadas com roupa, né? Ah, eu preciso comprar uma roupa nova. Querido, e tudo isso o nosso Pai sabe. Tudo isso o nosso Pai sabe. Agora, o que eu preciso, sim, é direcionar. E não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes. Aí Jesus fala para os discípulos: observa os pássaros, as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai as sustenta. Porventura não valei muito mais do que uma ave? Então Jesus, ele começa a falar em parábolas. Quantas pessoas, querido, estão vivendo essa situação? Você já parou para pensar? Como o mundo, as pessoas muitas das vezes conversam comigo e dizem: nossa, mas o tempo está passando muito rápido. Parece que os dias estão voando, né? Você amanhece, logo escurece.
Aí, mas isso daí é por causa do corre-corre da vida. Não, é porque Deus está abreviando os dias. Deus está abreviando os dias. Para que até os escolhidos não fossem enganados. É aquilo que eu falei, né? Hoje, eu até estava olhando hoje na internet, né? Alguns vídeos que a gente postou semana passada, né? Semana retrasada, uns 15, 20 dias atrás. Esses vídeos não tinham relação, não eram relacionados com a palavra de Deus, entende? Era um vídeo totalmente diferente. E o número de visualização, o número de pessoas que viam os vídeos era incrível. Tem vídeo de 3.000 visualizações, 4.000 visualizações. Agora, quando você leva a palavra de Deus, que vai confrontar a pessoa, ela não traz interesse. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu tenho a minha religião. Eu já sou de tal igreja. Mas cadê o desejo da pessoa de Jesus? Cadê o desejo? Cadê a vontade de anunciar o evangelho? A Bíblia diz que quando Jesus chega no poço de Jacó, aquela mulher samaritana, ela vai buscar água. E Jesus começa a um diálogo com ela. E quando ela descobre quem é que está falando, a Bíblia diz que ela larga os cântaros, né? E desce gritando, anunciando o evangelho, anunciando a Jesus. E nós hoje temos a maior oportunidade de anunciar Jesus a milhões e milhões e milhões de pessoas através do Kawai, através do Facebook, através do YouTube, através do TikTok, através das redes sociais, querido. É a forma de nós buscarmos esse Deus. É a forma de nós proclamar o evangelho da salvação. E é esse o objetivo. Né? Então Jesus ele começa a levar os discípulos a entender o propósito. Então, por isso que a ansiedade, a preocupação, né? Quantas pessoas já estão preocupadas com a segunda-feira? Hoje é domingo, dia 5, né? Estão preocupadas. Amanhã é segunda-feira, meu Deus, eu tenho tanta coisa. Outro já está pensando em lavar roupa, outro já está pensando em fazer isso, outro está pensando... Querido, mas ninguém está pensando, e se Jesus voltar hoje? Como que eu estou? Preparado? Como que eu estou preparada? Né? Será que nós estamos preparados? Como que está a nossa vida diante de Deus? Como que está a minha vida diante de Deus? É uma pergunta. Né? Nós poderíamos ter milhões de pessoas aí, né? Nós poderíamos ter milhares de pessoas. Né? Quantas pessoas, querido? Quantas pessoas poderiam estar, mas não estão? E Jesus ele vai trazendo para nós esta palavra de forma bastante grande.
Aí Jesus diz, ainda no capítulo 6, aliás, no verso 7, no verso 7, capítulo 7, verso 13, diz: entrai pela porta estreita, larga e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entrarão por ela, porque estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos os que acertam com ela. Olha o que Jesus está dizendo. Então, por isso que eu disse que hoje, qualquer coisa que você faz na internet, qualquer coisa que você faz nas redes sociais, ela gira rápido. Mas quando você leva o evangelho, quando você leva a palavra, que ela vai confrontar, aí existe um recuo das pessoas. Aí existe algo que é necessário. E isto que nós precisamos nesta manhã. Buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, né? Buscar a sua justiça. Você já tem pensado nisso? Você já tem se analisado nisso? Para que nós possamos, sim, entender a palavra de Deus. Entender o amor de Deus. É muito importante, né, nós atentarmos a esse amor. Né? A gente tem aí uma lista de pedidos de oração, ó. A gente marcou, né? Franciele Cristina Gomes, Cainã Henrique de Lima, Miguel Henrique Gomes, Neide Ferreira, Nabor Gomes, Tainá Rafaela, Igor Rafaela, Renan Felipe, Lucas Gabriel, Lilian Novaes e Henrique. Pessoas que precisam de oração. E quantas pessoas neste momento, você aí do Kauai, que precisa de uma palavra, precisa de uma oração. Ah, pastor, mas é difícil. É. As lutas são grandes. É. E muitas vezes Deus ele traz processos nas nossas vidas. Né? Deus traz processos. Processos, muitas vezes não é o que a gente quer. Por isso que eu disse que os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos de Deus são totalmente diferentes para nossas vidas. E nós precisamos entender todo esse projeto de Deus. Entender todo esse projeto. Para que a gente seja abençoado. Seja abençoada. É muito importante isso. Precisamos orar. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos entender que Deus tem para nossas vidas. Deus pode fazer. E as passagens que nós temos na Bíblia, querido,
são apenas fontes para que nós possamos nos alimentar de uma palavra. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele. Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, querido. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda. Jesus deu vista ao cego Bartimeu. Então, Deus, ele é um Deus profundo. Falo de Rolândia, estado do Paraná. É um Deus tremendo. E sabe, neste momento existem vidas. Eu sei que existem vidas que precisam de um milagre. Vidas que precisam de um milagre. Vidas que estão dilaceradas. Nós precisamos entender o processo da palavra, o processo do que Deus tem para nossas vidas. Lutas, dificuldade, nós vamos ter. Problemas financeiros, nós vamos ter. Problemas de tudo quanto é tipo de problema que você pode imaginar, nós vamos ter. Porque Jesus foi claro, no mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É interessante isso, querido. Mas o que precisamos tirar é a ansiedade, o medo, e colocarmos a fé, né? Porque a fé é que vence o mundo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabia? Ah, mas eu, querido, não. A fé é o eixo, é a chave que muda o nosso quadro. Marcos capítulo 11, Jesus, ele procura frutos num pé de figueira. Ele avista lá de longe um pé de figueira, aí ele procura fruto. A Bíblia diz que não era época de fruto. Não era época de figo. Então não tinha como ter figo. Mas Jesus procurou fruto, queria comer. Jesus, né? E aí, a Bíblia diz que Jesus amaldiçoa aquele pé de figueira. Dizendo, ninguém coma mais fruto de ti, seca. E Jesus seguiu o seu caminho. Jesus seguiu a sua jornada. E na volta, Jesus passa pelo mesmo lugar. E Jesus, então, Pedro observa e diz, Senhor, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus, ele dá uma palavra para Pedro. Olha, Pedro, se você disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você diz, assim será feito. Então quer dizer que se eu falar, mas eu crer, então eu vou, a minha palavra, ela não vai ser deixada para trás. A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou consigo todas as nossas doenças. Olha só, hoje vivemos em um mundo doente, vivemos em um mundo onde as pessoas estão cada dia mais, né? Eu estava até ontem no jornal,
E é uma previsão que diz que até 2030, olha, até 2030, hein? Os homens é o cara. Quase 70% da população vai ser obesa, gordo. Então, você veja bem que já está havendo essa projeção. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele tomou sobre si todas as nossas doenças. E levou consigo todas as nossas enfermidades. Lá na cruz do Calvário. E quantas pessoas doentes nós temos hoje? O programa Plantão de Oração, né? Tá aí. Quantas pessoas doentes? Morrendo. Com câncer, com AIDS, né? O Covid acabou, né? Não tem mais. Acabou. Mas, né? Mas tudo isso é bíblico, né? Se você pegar ali em Lucas 21, você vai ver que Jesus, ele prevendo, disse que haveria... Vamos lá para Lucas 21, para nós falarmos a palavra certa. Lucas 21. Para você entender. E diz assim, o princípio das dores. Então Jesus disse-lhes: levantará-se nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares e coisas. Epidemias, né? Que nós tivemos aí em 2020. Uma epidemia, né? Do Covid. Uma devastação. Então, tudo isso é bíblico. Então, você veja bem que já estão colocando que até 2030, 70% da população vai ser obesa. E isso traz um problema sério, porque a pessoa começa a colocar na cabeça, né? E acaba trazendo transtorno. Mas a Bíblia diz ao contrário. Jesus, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou consigo todas as nossas doenças. Então somos curados, somos sarados. O que nós precisamos entender é que o Evangelho, a palavra de Deus, ela não depende de uma denominação, de uma placa, de uma religião, de um ministério. Não. Ela depende do agir de Deus na nossa vida. De experiências com Deus na nossa vida. Quem sabe você que está aí no nosso Kauai agora, você poderia, né, se manifestar, né, dizer, olha, eu preciso. Né? Quantas pessoas precisam? Independente se você é católico, espírita, budista, ateu, sei lá, né? Não importa. De qualquer forma, você depende de Deus, você depende do ar. E o ar quem dá é Deus, né? Quem sabe você aí, né? De outras denominações. Né? Então não fica se... mas sei lá, né? Querido, hoje existem muitas situações. E é isso que nós precisamos, querido. Mudar esse quadro. Levar Jesus para as pessoas. Né? Começar a fazer as pessoas a sentir desejo por Jesus. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é. Eu sei quem é Jesus. Tá? Mas continua numa vida parada, numa vida totalmente frustrada, né? Numa vida sem uma direção, né? E é difícil. É muito difícil. E muitas vezes Deus, ele quer operar milagre nas nossas vidas. Muitas vezes Deus, ele quer operar milagre na sua vida.
E nós recuamos, porque não cremos. É o que eu disse, né? Acabei de falar aí atrás do filho pródigo. Mas quando o pai faz aquela festa para o filho pródigo, aquele filho que foi para o mundo, gastou, esbanjou, ficou sem nada, zerado, agora ele volta para a casa dos pais, e o pai faz uma festa, prepara um banquete. Mas aí o teu irmão mais velho, né, que está lá no campo trabalhando, suando a camisa, ele vem voltando. E a Bíblia diz que ele ouve os barulhos das músicas, né, o som, e pergunta a um dos servos, o que está acontecendo na casa do pai? Aí aquele servo diz, olha, você sabe aquele teu irmão que foi embora? Ah, aquele cara, ele voltou. Ué, sim, ele voltou. E o que tem a ver a música com o teu pai? Fez uma festa para ele, matou um novilho gordo, um novilho cevado, e está festejando. E aquele filho mais velho, ele ficou irado. E quando o pai saiu para conversar com o filho mais velho, o pai disse, o filho disse para o pai, olha pai, eu te sirvo há tanto tempo, nunca desobedeci ao Senhor, sempre trabalhando aqui, lutando, né? O Senhor não me deu nem um cabrito para matar, para festejar com meus amigos, olha só. E agora esse teu filho, que foi lá para o mundo, gastou, esbanjou, o Senhor mata um cevado, isso está errado, pai. E aquele pai, usando da sabedoria desse filho, há tanto tempo comigo, trabalhando, servindo, e não percebeu ainda que tudo que é meu é teu. Você não pegou porque não quis. Então tem muita gente, muitas pessoas nessa situação, né? Eu costumo dizer que quando nós conseguir, se eu conseguir chegar lá no céu, né? Porque para chegar no céu também não é fácil, né? Não adianta pastor, ser obreiro, ser missionário, tem que estar na presença do mestre. Mas se eu conseguir chegar lá no céu, querido, nós vamos ter problema. Sabia? Porque Deus vai mostrar para nós tudo que nós tínhamos aqui na terra, que era por direito meu e seu. Direito seu. E nós não pegamos. Aí nós vamos dizer, mas pera, Senhor, mas por que eu não peguei? Porque você não usou a fé. A fé é diferente da razão. Eu vivo por fé. Hoje, eu não posso dizer que eu vivo por fé mais, não. Porque hoje eu tenho um trabalho, eu tenho uma data de pagamento que eu recebo. Então é bênção de Deus. A fé é totalmente diferente. A fé, você não tem data, você vive aquilo que Deus te produz, aquilo que Deus provê para você. Hoje eu não vivo, né? Eu já vivi, né? Alguns tempos atrás, né? Quando a gente estava no campo de missões, a gente viveu muito. Eu vou confessar para você que era muito melhor do que hoje. Muito melhor. Você ter Deus como patrão, como Senhor, Ele nunca te deixa faltar nada. É diferente do homem, né? Então, a fé, ela não é natural, ela é sobrenatural. Quando no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, né? E que sem fé é impossível agradar a Deus. Está dizendo que a fé é o momento em que eu preciso acreditar no sobrenatural de Deus.
aquilo que Deus tem para minha vida, aquilo que Deus pode fazer para minha vida. É muito importante isso. Então, hoje tem pessoas que estão como o filho pródigo, né? Como o filho mais velho. Hoje as pessoas elas estão muito ramificadas com denominações, com ministério, né? Não, hoje nós temos que estar cada dia mais na presença de Deus. Cada dia mais. Imaginou se Jesus chama nós para um encontro pessoal com Ele? Será que nós estamos preparados? Será que eu estou preparado para encontrar com esse Deus? Será que nós estamos? A gente vê tanta coisa acontecendo, a gente vê tantas situações acontecendo, né? Pessoas que precisam de milagre, pessoas que precisam de milagre, né? Pessoas que precisam de uma palavra, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muito importante nós buscarmos essa presença, nós buscarmos essa graça de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E de forma bastante grande. Então, quero agradecer você aí do Kauai, tá? Tamo junto. Você aí do Facebook. Continua seguindo a gente. Para que a gente possa, a cada dia, mais e mais, na presença desse Deus. Tão bom, querido. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então é muito importante nós podermos aí falar deste amor, falar desta graça de Deus, né? Para que a gente possa estar aí, né? Na presença desse Deus tão adorado, tão grande, e agradecer a Ele. Que seu domingo seja um domingo abençoado. Que seu domingo seja um domingo na presença desse Deus. Aonde você quer que esteja, nós estamos orando por você. Abençoado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e um bom dia para você.